A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, acalme seu coração que Deus se preocupa demais com os teus sentimentos. Deus é movido a sentimento. Então, tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te traz dor, Deus sente junto com você. E Ele está chegando para te socorrer, trazer uma palavra de conforto, mostrar o que vai fazer no seu futuro. Então, você tem que aguardar. Lá na palavra, no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, Deus deu o versículo 26 que fala assim: Agora, pois, meu Senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal seja, pois, castigados juntamente com Nabal. Lá no versículo 36, a palavra fala o seguinte: Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou o absurdo numa festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre, completamente embriagado, e por esse motivo, até o romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que ocorrera. Aí lá no versículo 37, a palavra continua. E de manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara. E ele sentiu o coração parar no peito e ficou paralisado, como uma pedra. 10 dias se passaram e então Yahvé feriu a Nabal e ele morreu. Quando eu falo que Deus mata, né, o povo acha que eu sou exagerada, julga até... Tem gente que fala que, nossa, é profeta de Deus, prega a palavra e fala essas coisas. Mas Deus mata, irmãos, Ele é dono da vida e da morte. Eu vou falar que Deus é bonzinho? Deus é justo. Deus vê tudo. Aqui dentro dessa história, conta a história de Abigail. O que acontecia nessa época aqui? Nabal era um homem muito rico e ele tinha vários campos, então ele tinha muita terra. E Davi, junto com a tropa dele, basicamente os soldados dele, ficaram ali cuidando daquela terra, ajudando os pastores que ficavam ali cuidando. Então ele fazia meio que a guarda daquele lugar. Ele foi ajudando aqueles pastores. Todos os soldados de Davi ajudavam ali. Então, o que acontece diante da história? Chegou um momento em que Davi, como rei, e ele junto com a tropa dele, né, com os soldados dele, vai até a casa de Nabal e pede água e comida. Então ele queria um suprimento alimentar para suprir ali a necessidade dos soldados que cuidavam do campo de Nabal. Então ele sentiu assim, já que eu fiz esse favor, não custa nada agora eu ir lá e pedir, já que eu deixei todos os meus soldados cuidando daquilo que não era meu, era de Nabal, não tem problema algum eu de repente ir lá e pedir suprimento, pedir comida. E Nabal, muito grosseiro, muito estúpido, porque ele era um homem insensato, era um idiota, vamos falar o português claro, um imbecil. Ele, dentro da ignorância dele, da estupidez dele, do orgulho, da soberba, ele chega e fala que não ia ajudar. A Abigail entra em pânico, que a Abigail era a esposa dele. Ela fala, agora o rei Davi, ele era rei, gente, ele era rei. Negou comida para os soldados do rei. Então tinha uma hierarquia ali, era para ser seguida. E ela ficou desesperada, porque ia derramar sangue inocente. Porque se Davi desse a ordem, entra e mata todo mundo, ia morrer todo mundo. Pessoas que não tinham nada a ver com a soberba de Nabal. Ia morrer. Só que ela era uma mulher que ela tinha, sabe, um coração muito bom, ela era temente ao Senhor, quer dizer, ela tinha respeito por Deus, ela era conhecedora do Deus que nós servimos, o mesmo Deus de Davi, e ela, dentro daquele momento ali, ela teve sabedoria, ela falou, não, vou pegar aqui uns funcionários, vou pegar um jumento, vou colocar todo o mantimento que necessita e vou levar para suprir. E chegando lá, ela faz toda uma reverência, ela se prostra na frente de Davi, ela dentro da humildade dela, que era uma mulher humilde, ela chega e pede, né, para Davi desconsiderar a estupidez que Nabal tinha proferido na presença dele, né, a ignorância, porque ela não queria que derramasse sangue. E Davi aceita as desculpas dela. Davi, ele recebe. E ela era uma mulher muito bonita, uma mulher sábia e muito bonita.
e com um homem extremamente ignorante. Depois eu li para os irmãos nos outros versículos, o 36 e 37, que conta que ela não conta o que ela fez, porque ela vai lá e supra a necessidade dos soldados de Davi e de Davi. Então ela vai lá e faz o que Nabal deveria ter feito. E ele não fez, só que ela não conta. Quando ela volta, ele está numa festa, totalmente embriagado, não tinha como ela conversar com ele, não ia entender nada. Estava sobre o efeito do álcool, que eu já falei para os irmãos que isso é um perigo. Isso é um problema para a gente que tem vida espiritual, isso é um problema. Porque abre portais, os demônios vêm com força. Então ele estava ali totalmente inconsciente ali das atitudes dele, né? Não perde 100% a consciência, porque a pessoa tem noção, né? Ela está enxergando, ela está ouvindo, mas só faz bobagem, né? O bêbado, a pessoa quando ela bebe, quando ela fica fora de si, ela só faz besteira. Fala o que não deve, ama todo mundo, sai totalmente fora da realidade, né? O cérebro fica totalmente vulnerável. E ela espera ele melhorar para contar o que tinha feito. Quando ela conta que ela fez o que ele deveria ter feito, o coração dele endurece. Ele tem meio que uma parada cardíaca ali. 10 dias depois, Deus desce aquele homem à cova. E a história, pelo que nós percebemos aqui, quando fala desse Nabal, conta-se, mostra-se uma história, no caso conjugal, de que Abigail sofria muito na mão desse homem. Era um homem ignorante, era um homem que não conhecia o que era amor, o que era gentileza, o que era bondade. Era um homem orgulhoso, estúpido. Mas Deus chega para resolver, irmãos. A situação pode estar difícil quanto for, sabe? Você pode estar com um Nabal aí do seu lado, você pode estar, sabe, comendo o pão que o diabo amassou, porque não é fácil lidar com esse tipo de homem, de ignorante. É muito complicado, mas Deus, ele sabe chegar, tratar e criar circunstâncias para tirar muitas vezes a gente de determinados sufocos. Então ele tem capacidade de chegar e de mudar a história. E diante da situação aqui de Abigail, a gente percebe que a justiça de Deus ela chegou. Ela veio. E mesmo ela sofrendo no ambiente em que ela se encontrava, porque ela não era uma mulher feliz. Ela não era. Dá para perceber que ela tinha equilíbrio. Então, o que nós temos que fazer quando nós estamos vivendo uma situação complicada, um relacionamento tóxico, quando você tem um Nabal na sua vida? Você tem que manter o seu equilíbrio. Você pode chegar para mim e falar assim, dela, mas eu não consigo. Você consegue. Você tem uma força que você ainda não sabe que você tem. E Deus permite as dificuldades da nossa vida para a gente descobrir essas forças. Porque senão você passa a vida inteira sendo Nutella. Você passa a vida inteira, sabe, sendo dodói, sabe, não pode encostar. Sabe aquelas pessoas que são mimadas, que pai e mãe fica dando tudo na mão? Aí qualquer dificuldade que tem na vida tem respaldo, porque sempre tem alguém em volta, né? Servindo, fazendo. Não se torna um adulto muito legal. A pessoa não amadurece. E as dificuldades, ela vem na nossa vida justamente para trazer amadurecimento para a gente, porque você tem que se tornar forte. Porque senão o primeiro vento que vem te leva, te carrega, te derruba, te mata. E nós temos que ter uma força, e essa força vem de Deus, mas nós temos uma força interna, que é Deus que coloca em nós, que nós precisamos descobrir que nós temos essa força. Para que nós possamos enfrentar esse tipo de situação. Então ela tinha uma sabedoria muito grande. Ela não se abalou diante do processo que ela estava vivendo, porque ela tinha um narcisista do lado dela, um ignorante, um idiota, um psicopata, um louco, um homem estúpido, cruel. Ela não perdeu a essência dela, que é uma coisa fundamental, que nós não podemos fazer é isso. Você está numa situação difícil, você vive com uma pessoa ruim, você não pode perder a sua essência. Você não pode se tornar uma pessoa tão ruim quanto a pessoa que está com você. Uma coisa é você fazer coisas para você se defender dessa pessoa. Outra coisa é você se igualar a ela. Que o inimigo muitas vezes traz esse tipo de confronto, põe esses gigantes na nossa vida para ver se a gente vai se tornar outro gigante também. Se nós vamos fazer o que a outra pessoa faz conosco. Então, se a pessoa faz atrocidades, você não vai agir com atrocidade. Você tem que agir com sabedoria. Quando nós não conseguimos raciocinar, porque esse tipo de situação, quando você tem uma pessoa que suga a sua energia, ela mexe com o seu emocional, com o seu psicológico. Eu já passei por isso, eu estou pregando o que eu já vivi, irmãos, o que eu superei. Então,
ela mexe tanto com o seu psicológico que tem hora que você não consegue raciocinar. Você não consegue. Você tem dificuldade até de colocar a chave na fechadura. Você não sabe, você coloca de ponta cabeça. Você coloca o contrário. Porque você está em um processo que você não consegue raciocinar porque existe uma pessoa sugadora do seu lado, é um vampiro que está aí do seu lado, sugando toda a sua energia, minando a sua inteligência, a sua capacidade intelectual. Você não consegue ter atitude, você não consegue entender o que está acontecendo, porque a pessoa vai fazendo uma maldade atrás da outra, ela te desequilibra emocionalmente, assim, de uma forma surreal. De uma forma surreal. E o narcisista, ele nunca pega alguém fraco, viu? O narcisista nunca pega ninguém fraco. Deus está libertando alguém aqui hoje. Você está se sentindo a fraca das fracas, o fraco dos fracos, porque você convive com um narcisista, tem alguém que está sugando a sua energia, pegando tudo que pode, e você se sentindo o fraco da história. E, na verdade, você não é o fraco. A pessoa já te escolheu porque você é forte. O narcisista nunca mede força com alguém que é fraco. Porque dentro da maldade que ele pratica, pode ser mulher ou pode ser homem, porque existe o narcisista feminino e existe o narcisista que é masculino. Ele vai sempre pegar alguém forte, porque no forte tem como medir força, para que ele possa entrar com seus jogos emocionais, psicológicos e brincar com a pessoa e minar a pessoa, porque a satisfação do narcisista é derrotar aquela pessoa, levar a pessoa ao suicídio, levar a pessoa à loucura. Então, ele nunca vai pegar alguém fraco. Se você estava se sentindo fraco da história, entenda que você é o forte da história. O fraco é o narcisista. E você não se descobriu ainda. Quando a gente descobre a nossa força, irmãos, não tem quem segure a gente. Não tem quem paralise a nossa história. E a pessoa tem que se colocar no lugar dela. Então, quando você entende que a pessoa nunca vai escolher alguém fraco, você tem que entender que você é forte. Se você for escolhido por esse narcisista, é porque você tem qualidade aos olhos dele que incomoda. Você tem qualidades aos olhos dela que incomoda demais. E essa pessoa agora está fazendo de tudo para destruir você. Porque não existe amor no coração de uma pessoa dessa. A pessoa não sabe o que é amor, não vai amar nunca. Deus tem capacidade de libertar? Tem. Existem relatos e testemunhos de pessoas que eram assim e foram transformadas, mas a pessoa tem que querer ser transformada. A pessoa tem que querer ser liberta. Então é um processo que só Deus consegue fazer, se for a vontade de Deus também, porque se Deus também não quiser isso lá do lado dele, Deus mata e fica por aqui mesmo. Então nós temos que ter essa consciência. Então pare de achar que você é o fraco e que você é a fraca da história, porque você não é. A pessoa já te escolheu porque ela sabe o potencial que você tem. Só que ela está medindo força, porque ela sente prazer em medir força. Ela sente prazer em destruir a outra pessoa. E ela vai conseguir te destruir como? Porque os demônios usam essa pessoa. Através do seu emocional e do seu psicológico. Toda doença é criada através do nosso emocional. Quando não é obra de macumbaria, que os demônios vêm, colocam, tocam no nosso corpo, existe algo que é um desequilíbrio no seu emocional que está causando doença no teu corpo. E eles sabem disso. Então ela quer minar o seu psicológico, o seu emocional. Ela quer se engrandecer, porque o narcisista é uma pessoa extremamente frustrada, é uma pessoa recalcada, é uma pessoa doente, é uma pessoa que se sente inferior a todo mundo. Mas ele precisa mostrar o contrário. Então ele precisa ter uma postura onde a sociedade parece que está girando ao redor dele, ao redor dela. Ele começa a criar pensamentos como se ele lesse o pensamento dos outros, né? Vou fazer tal coisa porque a pessoa vai pensar isso de mim. Vou fazer tal coisa porque eu vou me engrandecer. Eu vou fazer tal coisa porque a pessoa vai me notar. Eu vou mostrar que eu tenho poder. Então existem algumas profissões que o narcisista costuma escolher. Então essas corporações que a gente vê na polícia... O que eu estou falando aqui, irmãos, pode ser que tem policial me seguindo, advogado me seguindo, mas eu sinto muito, mas é o que o estudo mostra e os psicanalistas falam sobre isso, tá? São profissões que dão um certo poder e o narcisista vai para essas profissões. Então ele quer
ser, por exemplo, advogado, porque ali ele consegue ter o domínio do poder, são as corporações, né, são os policiais civis, os militares, e assim eles vão entrando nesse meio, nesse nicho, porque eles querem ter poder. Muitos são médicos. Então a gente tem algumas profissões que eles selecionam com mais facilidade, porque aquilo ali dá um certo poder para eles. Vocês podem pesquisar que vocês vão achar sobre esse assunto. Então tudo aquilo que é uma profissão que dá poder, que dá status, eles querem porque eles querem se sobressair. E eles vão agindo dessa forma. Então você vai se libertar hoje. Você vai se libertar hoje, sabendo que você foi escolhido, não é porque você, eu tenho uma sorte, uma maldição. Se foi uma maldição, Deus quebra. Você estava cego e talvez por obra de macumbaria, porque eles fazem também, não tem problema, Deus quebra. Mas o que você não pode agora é se colocar como a formiga da história. Porque você não é. Você foi escolhido por essa pessoa porque você é forte. E eles captam isso. Na hora que percebeu que você tinha uma certa fortaleza, falou: não, agora eu vou escolher essa mulher porque eu vou destruir ela. Eu vou escolher esse homem porque eu vou destruir o psicológico dele e o emocional desse homem. Então, comece a resgatar dentro de você, que é o que Deus está trazendo para você agora através dessa palavra, a força que você tem. Porque através da sua força, das suas atitudes, é que Deus vai tirar você do cenário do que você se encontra, que você está. Quando Davi vê aquela mulher, eles se apaixonam ali. E Davi tem aquela mulher, depois que morre, como esposa. E ele tem o segundo filho dele. Ele já tinha tido o primeiro filho dele com uma outra mulher, e aí ele teve o segundo filho com ela, que se chamava Hebron. E ele teve mais 7 filhos com essa mulher, com Abigail. Ela passa a ser uma das esposas de Davi naquela época. Deus tem capacidade de refazer a sua história. Deus tem capacidade de colocar um Davi na sua vida, que venha te tratar com dignidade. Deus era tanto na vida daquela mulher que Deus permitiu uma situação de confronto, porque foi uma situação de confronto, que Davi chegou ali pedindo o mantimento, né, os alimentos ali para os seus soldados. Nabal não custava nada ter feito isso, porque Davi estava cuidando das terras dele sem pedir nada, era o rei. E Deus permite uma situação de confronto para que haja, dentro daquela situação que tem hora que a gente não entende o nosso cenário, está acontecendo um monte de coisa, poeira voando. Tem hora que Deus não deixa uma poeira embaixo do tapete, ele faz voar tudo. E aí, no meio dessa confusão toda que está acontecendo, Deus está chegando com uma libertação. Deus está chegando com um tempo novo. Deus está trazendo um processo de vitória na sua vida sentimental. Dentro daquela confusão toda que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo? Apresentando o futuro marido para Abigail, que era Davi. Ali ela mostra as virtudes dela, porque dentro da dificuldade, do problema que estava acontecendo, ela se mostrou uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, que apaziguou ali a confusão, porque Davi ia chegar cortando a cabeça de todo mundo naquele lugar. Como que alguém nega comida para os soldados e nega para o rei, para os soldados do rei? Não respeita a hierarquia do lugar? Então, ali naquela confusão, no meio daquele alvoroço todo que estava acontecendo, Deus pegou aquela história, aquela situação, para apresentar para Davi a sua próxima esposa e para Abigail, seu próximo esposo. Porque Deus tinha uma vida digna para aquela mulher, porque aquela mulher deve ter sofrido muito na mão daquele homem. Aquele homem era ruim. Era um homem perverso, insensato. E aí Deus, dentro daquela situação toda que aconteceu, a bebedeira, a legalidade que ele deu, né, que foi dar festa, deu festa de rei, e foi se embriagando, Deus vai permitindo, Deus vai dando corda. Deus foi dando corda, foi dando corda. Na hora que ela conta o que ela fez para Davi, o coração dele paralisa. Ali Deus já deu uma segurada no sangue, no coração dele. Ali Deus, no sobrenatural dele ali, já estancou o sangue do coração, não tinha como bombear, já ficou duro. 10 dias depois, Deus vai lá e desce o homem à cova. Então Deus manda falar para você, diante da situação que você está vivendo,
Que você que está passando uma situação tóxica, que você está vivendo com um Nabal aí na sua vida. Calma, porque Deus tem controle sobre todas as coisas e Deus tem como te tirar dessa situação. Mas você tem que entender que o forte da história não é a outra pessoa. Não é quem está latindo aí. É você que é o forte dessa história. Você tem um potencial dentro de você que você ainda não conhece, mas Deus vai despertar esse potencial para que você venha tomar uma postura de uma pessoa forte. Porque a pessoa está se alimentando da postura que você está tendo de fraqueza. A pessoa está se alimentando todas as vezes que faz você chorar. Fica falando 2, 3 horas no seu ouvido. Até desequilibrar você emocionalmente. Não demonstre fraqueza para essa pessoa mais. Deus vai te dar toda uma estratégia, uma estrutura para você não demonstrar mais fraqueza nenhuma, porque a força está com você. A pessoa só te escolheu por causa disso, porque você é forte. Se pegasse uma pessoa fraca, não ia ter graça. O processo não ia durar o tempo que está durando. Já tinha derrubado a pessoa em questão de 1 mês, 2 meses. Mas quer uma pessoa forte, porque uma pessoa forte vai resistir às maldades dele, às maldades dela, e você vai ficar no cenário até a hora que ele achar ou que ela achar que você tem que ficar. Só que não é assim que funciona. Não é o tempo da pessoa, é o tempo do Deus que você serve. Você não está largado e largada no mundo. Hoje você serve um Deus que vê todas as coisas, que sabe tudo. Então é o tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Agora Deus vai dar uma virada na sua vida sentimental. Agora Deus vai dar uma virada nesse jogo aí. Fazendo você despertar para a força que você tem, que você até então não sabia que tinha. E você não entendeu até agora por que você foi escolhido e escolhida. Agora você está sabendo por que você foi escolhido e escolhida. Não tinha amor, não tinha atração física, não tinha nada disso. Percebeu que você tinha potencial e que você era forte. Na hora que percebeu que você não, ali tem uma fortaleza, é uma pessoa independente, é uma pessoa que corre atrás, agora eu vou pegar essa daqui, é essa daqui que eu quero, é esse daqui que eu quero. Só que Deus faz justiça, viu, irmãos? Deus faz justiça, Deus mata, Deus estanca aí o coração, o sangue no coração e o coração paralisa. Deus permite a veia aí da cabeça estourar, dar um AVC. Deus, ele sabe trabalhar na vida do outro. O que você tem que fazer agora é tomar a sua postura de fortaleza diante da história, não demonstrar fraqueza mais, se empoderar mesmo, andar com sua cabeça erguida e deixar Deus trabalhar o resto. Diante das coordenadas de Deus, você vai ter uma grande vitória e uma virada na sua história. Tem algumas outras situações aqui na vida sentimental que Deus manda dizer para você: estou cuidando dos teus sentimentos. Eu sei o quanto é sofrido, você não aguenta mais esperar, mas deixa que eu estou trabalhando naquele coração, eu estou fazendo, já estou marcando o momento, o tempo de haver o encontro, e você tem que ter paciência para esperar. Durante esse processo, Deus também está te amadurecendo, está te amadurecendo. Estou até falando errado. Está te amadurecendo. E você precisa acalmar diante do amadurecimento que Deus está trazendo para ambas as partes, para que na hora que houver a junção, que acontecer a união, haja um equilíbrio. Então Deus está curando um lado e curando o outro. Tem gente que escreve assim: ah, Adélia, eu estou cansado de escutar isso. Irmão, se você está cansado de escutar, não escute mais. Porque Deus vai continuar falando e te ensinando e trazendo a palavra até você estar preparado. Você tem que estar apto para receber. E se você não deixar Deus trabalhar e você forçar situações, você vai sofrer as consequências disso. E se você deixar Deus trabalhar, você vai comer do melhor dessa terra. Então você tem que escolher o que você quer. Cansado de ouvir? Tem hora que a gente cansa mesmo. Tem promessas que eu estou esperando, já fez o quê? 10 anos que eu estou esperando. Toda hora Deus me lembra o que Ele está fazendo, o que Ele está trabalhando. Ou eu escuto, ou eu chuto o balde. Então você tem que escolher o que você quer fazer. Eu não faço nada, irmãos. Eu só sou um oráculo aqui, uma profeta, transferindo para vocês o que Deus está mandando falar. Eu não sei para quem que está indo, não conheço todas as histórias dos irmãos, não conheço, não consigo acompanhar. Quem dera que eu tivesse esse poder, né, ser onipresente, onisciente. Mas eu não sou. Quem faz é o Deus que eu sirvo. Então eu não tenho culpa
do que Deus está mandando eu falar, eu não sei para quem que está indo, e as pessoas ficam questionando isso. Ah, mas quem que é a pessoa? Eu não sei, irmãos, como é que eu vou saber? Quem que é a pessoa na sua vida? Eu não conheço a sua história. Eu só estou aqui como, sabe, um porta-voz. Como Samuel foi na vida de Davi. Samuel vinha, passava para Davi o que Deus mandava e Davi tinha que ter consciência. Davi tinha uma vida regrada com Deus. Ele tinha uma vida íntima com o Senhor. Quando Samuel chegava e dava as coordenadas para ele ia lá e escutava, ele obedecia. No profundo, quem entendia mais a palavra do que estava saindo da boca de Samuel não era nem tanto Samuel, era mais Davi, porque Davi sabia o que ele orava. E Samuel vinha e entregava para ele o que Deus mandava, dentro das orações de Davi. Então, os irmãos oram e Deus chega para mim e fala: olha, minha filha, vai lá, entrega isso, 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 isso e isso. É resposta de oração, eu não sei o que vocês oraram, eu não estava junto. Então, eu venho e entrego. Então, cabe a você receber a palavra ou não receber a palavra. Se você não quer ouvir mais, não ouça. É um direito que você tem, é seu livre-arbítrio. Eu estou pregando aqui, irmãos, escuta minhas pregações quem quer. Quem escutar, quem seguir o meu ministério vai ser abençoado, vai ser edificado, vai ter uma vida de luz aí, uma vida abençoada, porque eu sei a vida que eu tenho com Deus. Eu não estou aqui para aparecer na internet, tanto que eu nem queria fazer o que eu faço. Porém, a pessoa que não quer seguir, não siga. Se você acha que não vai acontecer, que não é verdadeiro, é um direito que você tem. É um direito que você exerce. Quem sou eu para falar para você, não, você tem que me seguir, porque sua vida... Não vou fazer nada disso. Eu não prego a palavra nesse nível. Eu não faço essas coisas. Agora, dizer que Deus não vai fazer, a palavra dele não volta vazia. A palavra dele volta com resposta. E aquilo que ele fala que vai fazer na nossa história, uma hora ele faz. Porque não existe prazo de validade nas promessas que ele nos faz. O problema é que o próprio ser humano atrapalha o que Deus está fazendo. Com a incredulidade, com as dúvidas, com as palavras negativas, com as maldições que lança na própria vida, usando palavras. E aí retarda tudo e depois coloca a culpa em Deus. Faz escolhas erradas, anda pelo caminho que não era para andar, faz o que não era para fazer, e aí depois a culpa fica no Senhor ou fica no profeta que está entregando a palavra. Deus faz, ele liberta, ele tira, porque ele já me tirou de cativeiro. Eu já contei meu testemunho para os irmãos. Ele faz, ele transforma. Então Deus manda dizer para você: espera o meu tempo que eu estou trabalhando aquele coração. Eu estou libertando aquela vida. Eu estou tirando as dúvidas. Aquela pessoa está com um pensamento muito confuso. A pessoa não sabe como agir, não sabe como atuar diante de uma situação, mas Deus está trabalhando aquele coração. Deus está alcançando aquele coração. Para que haja o encontro, para que tudo venha a acontecer da melhor maneira possível. Então você tem que acalmar. Deus manda dizer para alguns irmãos, algumas irmãs, que vai haver encontro. Deus está preparando o encontro para que haja essa união de propósito feita por Deus, para que vocês venham conversar, se conhecerem, trocar palavras, vão conversar muito, vai ter bastante diálogo. Só que é o seguinte, Deus manda falar para algumas pessoas aqui: não haja com infantilidade. Tenha maturidade nesse relacionamento. Por que que Deus está falando isso? Porque pessoas maduras não fazem joguinhos. Então não vai, sabe, tirar foto com alguém e postar na internet. Ah, eu vou aparecer num restaurante, num lugar tal, onde a pessoa frequenta. Ah, eu sei que a pessoa está em um determinado lugar, eu vou aparecer lá com uma outra pessoa para provocar ciúme. Isso é imaturidade. Isso é infantilidade. Pessoas imaturas que agem desse jeito. O povo de Deus não tem necessidade disso. Tem que agir dentro da verdade. Você tem que ser autêntico e autêntica. Tem que agir com naturalidade. A pessoa mandou mensagem para você, não tem que ficar 2, 3 dias para responder a mensagem. Mandou mensagem, você vai lá e responde. Porque tem um monte de coach aí na internet, ensinando um monte de porcariada pro povo, e gente que tem vida com Deus não age desse jeito. Porque se você começa um relacionamento com mentira, driblando situações, com falsidade, com trairagem, aonde vai parar esse relacionamento? Se Deus é um Deus de verdade. Como que você vai trazer conforto para a vida da outra pessoa
se você está agindo de uma forma errada. Então a pessoa mandou mensagem para você, talvez demore você visualizar. Tem pessoas que toda hora tocou o WhatsApp, já entrou e já responde. Tem gente que demora. Eu sou uma que demoro. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não tenho condições de ficar toda hora no WhatsApp. Mas não quer dizer que eu não vá responder a pessoa. Mas ficar 2, 3 dias sem responder o ser amado, não pode fazer isso. Não pode. Então tenha sabedoria. Deus está quebrando aqui algumas imaginações aqui. Sabe, não vou nem dizer que é fértil, porque isso não é fértil. Isso é um atraso de vida. Que você está pensando na hora que a pessoa chegar, eu vou agir desse jeito, eu vou fazer dessa tal forma, você vai quebrar a cara se você fizer isso. Então Deus está falando para você, a pessoa mandou mensagem, você visualizou a mensagem? Vai lá e responde. Dá atenção para a pessoa. Não faça joguinhos. Não seja, sabe, um adulto infantilizado. Não seja imaturo e imatura, porque você vai estragar o que Deus está fazendo. Traga segurança para outra pessoa. Mostre que você é uma pessoa atenciosa, que você é uma mulher virtuosa, que você é um homem honrado, atencioso. Para com esses joguinhos imbecis, porque isso é coisa de adolescente, irmãos. Isso é coisa de gente imatura. Porque a maturidade, ela não tem a ver com a idade. Existem homens que têm 50 anos de idade que são extremamente infantis e imaturos. E existem homens que têm 20 anos de idade, 25, que são extremamente maduros. Respeita a pessoa, tem consciência dos atos. Agora, quando você convive com gente imatura, e quanto mais velha fica, mais imatura é horrível. Se lidar com gente adulta e infantilizada, é a pior coisa que tem. Parecem bobos da corte. Não tem postura. Agem de uma maneira tão, sabe, desregrada, tão infantil, que não tem paciência. Quer dizer, Deus, você pede na oração, muda a pessoa, liberta a pessoa, transforma a pessoa. Aí Deus vai lá, transforma, muda o coração, quebra o coração de pedra, transforma a pessoa. Aí Deus traz para sua vida, você começa com esses joguinhos infantis, a pessoa fica saturada, que ela já mudou, ela não é aquela velha criatura mais, porque quando a gente passa pelo processo com Deus de transformação e de libertação, a velha criatura morre e nasce-se uma nova, que é uma criatura que Deus faz conosco, né? A gente renasce em Deus com uma outra postura. Então Deus traz respeito pra gente, Deus traz dignidade, e a gente anda com uma coroa na cabeça, a gente não anda de qualquer jeito. Então houve uma mudança, houve uma maturidade, houve mudança no caráter. Aí Deus traz a pessoa transformada para sua vida e você fica com joguinhos. Jogando indiretinha na internet, foto, aí curte foto de outra mulher, curte foto de outro homem. Cuidado com essas coisas, irmãos. Uma pessoa madura não aceita essas coisas, não. Uma pessoa madura, ela sabe o que ela quer da vida. Aí você pede para Deus libertar a pessoa que você ama, trazer maturidade para a pessoa que você ama, e você continua estagnado numa infantilidade que não vai te trazer retorno algum. Com bobagens, com videozinhos. Cuidado com essas coisas, porque você vai se arrepender depois, porque a pessoa não vai ter paciência, ela não vai suportar e ela não vai querer continuar com você. E aí todo o processo que você ficou aí um tempão esperando, você vai jogar no rio, vai embora. Correnteza vai levar embora. Depois não reclame com Deus. Então nós temos que ter sabedoria. Quando Deus fala que está demorando, que não é o tempo, tem que esperar. Deus está trabalhando ambas as partes para que haja uma união de propósito. Então é uma união de amor, uma união de consciência, uma união de respeito, uma união onde um vai querer o bem do outro. Vai trazer segurança. Então seja você, seja autêntico e autêntica. Não invente personagens porque você não vai conseguir suportar, você não vai conseguir sustentar isso. Não comece a inventar trejeitos que você não tem. Seja você naturalmente, você é assim, eu sorrio muito. Eu sou fechada. Eu sou retraída. Eu sou extrovertida. É o seu jeito. Qual que é a sua natureza? É essa natureza aí que Deus te fez, que a pessoa vai amar, é isso aí.
É o que você é. Agora, começar a inventar personagens para tentar, sabe, impressionar a outra pessoa, você vai se complicar. Então, Deus está falando com alguém aqui. Eu já estou preparando a data do encontro, o momento, vai ter conversa, vai ter diálogo, mas seja você, no seu natural. Como que você é no seu dia a dia? É isso aí. Não tem que ficar inventando moda. Porque Deus está tratando aquele coração para a pessoa vir no natural dela. Então Deus tem que quebrar a vaidade da pessoa, porque dentro da vaidade começa a criar um monte de personagem, começa a subir em cima do tamanco, começa a ficar que nem um pavão, né? Acha que o mundo está girando ao redor da beleza dela, da beleza dele. Então Deus tem que chegar e dar uma espremida na pessoa, para a pessoa cair na real. Então Deus tem que tirar toda a vaidade da pessoa, para que a pessoa venha entender que as atitudes dela estão sendo infantil, está sendo imatura. Então está existindo um tratar de Deus naquela vida. Para que volte com uma outra postura, uma outra consciência. Quando a gente anda pelo Espírito, irmãos, a gente anda com uma nova postura. Então Deus está tirando todo o complexo que essa pessoa tem, tratando a autoestima dessa pessoa. Deus está fazendo tudo. E a mesma coisa com você. Então espera, porque Deus está marcando o encontro, vai acontecer. Deus vai fazer a união de propósito, aonde haverá muita felicidade, fidelidade, vai haver muita conversa, vai haver diálogo. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você viveu o relacionamento, que você não conseguia conversar com a pessoa. Deus está quebrando todas essas dificuldades, essas barreiras. Então vocês vão conversar muito, vão ser amigos. Vão caminhar junto, vão prosperar junto. Então o que um gosta, o outro gosta. Sabe quando bate, as coisas combinam, tudo se encaixa? É isso que Deus está fazendo. Agora, se não deixar Deus tratar, vai vir do jeito que estava ou pior. Aí você não vai querer aceitar. Então deixa Deus tratar aquela vida. E tenha sabedoria, porque Deus está tratando com você também. Ele está te ensinando como que você tem que ser natural. Você tem que ser você. Qual que é a sua personalidade? O que que você é em Deus? É isso daí. Então você não tem que se corromper para agradar o outro. Deus ensina a não beber, aí o outro bebe, você vai lá, não, para agradar o outro eu vou beber. Não, você tem que continuar com a postura que você tem. Você não está pedindo para Deus libertar? É Deus que vai fazer a libertação na vida do outro. É Deus que tem que tirar os vícios. Mas você não pode entrar no vício. Você tem que ter a sua postura. Como que a outra pessoa vai se libertar? Olhando o seu exemplo. Qual é o exemplo de vida que você está dando para aquela pessoa? Não, eu cuido da minha saúde, eu não bebo, eu não falo palavrão, eu sou assim, eu ando dessa forma. A pessoa vai ver todas as tuas virtudes. Agora que tem gente que fica tão desesperada e desesperada, tá na presença de Deus, sabe o que que pode, o que que não pode, mas com medo de perder outra pessoa, faz tudo para agradar o outro. Se Deus está trazendo a sua metade, é como se fosse uma laranja cortada ao meio, só para os irmãos entenderem, e Deus está trazendo a outra metade, porque você é a metade dessa laranja, está trazendo a outra metade. Deus vai fazer uma união de propósito onde vai se encaixar em tudo, mas os defeitos, os vícios, tudo aquilo que o demônio trouxe para aquela pessoa, não vai fazer parte desse propósito, porque Deus é 100% santo. Então você não tem que se enquadrar no pecado do outro para ser aceito por essa pessoa. Você não pode agir assim. Você tem que continuar sendo o que você é. A pessoa bebe. Não tem problema. Eu não bebo. E não vou beber. Não vou me corromper. E você continua com a sua postura. Deixa Deus libertar aquela vida. É Deus que vai libertar, vai tirar o vício, vai curar o rim daquela pessoa, o estômago daquela pessoa, o fígado daquela pessoa, o cérebro daquela pessoa. É Deus que vai fazer. É Deus que vai dar consciência corporal para aquela pessoa. Porque não adianta Deus chegar e fazer a união de qualquer jeito e Deus não dá consciência corporal, porque Deus dá consciência corporal para a gente. Se o açúcar te faz mal, você tem que evitar. Se o álcool faz mal para o teu corpo, você tem que ter consciência corporal. Isso aqui está me destruindo, isso aqui está me matando. Isso aqui é um suicídio inconsciente. Você vai ter que prestar conta desse suicídio depois. Então Deus dá consciência corporal para a gente, sim. Deus ensina a gente, sabe, a ter consciência de tudo.
Absolutamente de tudo. Então, a consciência corporal naquela pessoa é Deus que vai dar. Não é você que vai ficar atrás. Não pode beber. Não põe isso na boca. Você não tem que ficar falando nada. É Deus que vai dar a consciência corporal para aquela pessoa. Daqui a pouco aquela pessoa não aguenta nem sentir o cheiro, não vai querer, não sente necessidade mais, não gosta. É o Espírito Santo que faz. Você só tem que confiar em Deus. Então, quando a gente entende que é Deus que trabalha, a gente descansa no Senhor. O que Deus está fazendo é restaurar alianças. O que Deus está fazendo é trazer a pessoa para a sua vida. Deus está marcando encontro. Agora é hora de Deus unir. É hora de Deus entrar com justiça na vida de muitos irmãos e irmãs que está vivendo aí situações muito tóxicas. Você está vivendo relacionamentos muito complicados, relacionamentos com violência. Deus está chegando para eliminar tudo isso. E Deus manda dizer para você, a sua vida não vai parar por causa disso. Porque eu vou tirar o que é tóxico da sua história e vou te apresentar um Davi. Vou te apresentar uma Abigail. E você vai aguardar em Deus. Confiar, mas a força está em você. Você tem que entender que a força está em você. Você que é o forte da história. E outras situações aqui, acalme seu coração. Deus está libertando, está visitando aquele coração. Vai haver união, vai haver casamento. Deus vai trazer de volta o que é seu. Deixa que Deus sabe trabalhar. E não faça joguinhos. Porque gente madura não suporta isso. Relacionamento maduro não tem essas bobagens. Você vai estragar tudo que Deus está fazendo. Não provoque ciúme na outra pessoa. Irmãos, se provocar ciúme em mim, é um chute que leva. Eu chego a ficar com ódio da pessoa, né? De uma certa forma falando. A gente não pode ter ódio por ninguém, mas é uma maneira de vocês entenderem aqui que muitas pessoas vão se identificar comigo. Provocou ciúme em mim, tenho repulsa. Não funciona. Gente madura não entra nesses joguinhos. Gente matura, se você provocar ciúme, talvez até na cabeça dela, ela acha que está amando mais, mas na verdade nem é amor, né? É paixão ou cismou mesmo. Aí a pessoa provoca ciúme, ela corre atrás. Com gente madura, isso não funciona. Isso traz sentimento de raiva e de ódio na gente. E Deus não gosta que a gente caminhe com esse sentimento. Quando nós começamos a ter esse sentimento porque alguém provocou ciúme em nós, o que acontece? Deus entra para intervir. Porque é um sentimento contrário que nos afasta de Deus. E abre portal para o inferno. E Deus é movido a sentimento. Arruma guerra com o Deus que nós servimos. Então nunca provoque ciúme em alguém. Não provoque. Não faça isso. Se você provocar ciúme no ser amado, você deixa Deus montar situações, se Deus quiser montar, mas você provocar, do nada provocar, não faça isso. Não faça isso, que tem gente que faz isso voluntariamente. Às vezes tem alguma situação que a pessoa fica enciumada, mas não é que você provocou. Alguém que estava do lado, aconteceu uma situação constrangedora, trouxe um ciúme ali naquele momento. Mas você provocar ciúme no outro, você vai gerar ódio no coração de alguém. E você vai prestar conta com Deus por causa disso. Porque Deus não se agrada desse tipo de coisa. Provocou ódio no coração de alguém e arrumou encrenca com o Senhor. Então tenha sabedoria. Deus está unindo o propósito dentro de uma maturidade. É para ser feliz, não é para viver em guerra. Provocando ciúme, criando situações, jogando indiretinha, brigando. Deus não tem isso pra gente, irmão. Como é que você vive um relacionamento em paz, vivendo desse jeito? Você pede guerra. É pé de guerra, cada um com a cara virada toda hora, um de um lado e um do outro. O demônio faz esse tipo de união. Deus não. Então acalme o seu coração, porque Deus sabe o que está fazendo. E tem algumas situações aqui que é o contrário. A pessoa está provocando ciúme em você e está te deixando com raiva, te deixando com ódio, com repulsa. Você está tomando nojo da pessoa. Só que Deus manda dizer para você, eu vou chegar para tratar, porque a união é de propósito. E os demônios de pombagira, esses demônios de prostituição, não vão dominar aquela vida. Estou chegando para libertar. Então, todo vício que a pessoa tem diante dessa situação que provoca ciúme em você, Deus está chegando agora para tratar, porque você não vai caminhar com seu coração cheio de raiva, de ódio e sentindo nojo da pessoa. Deus vai unir amor. Então, a libertação é Deus que vai fazer. É Deus que vai chegar e corrigir essa pessoa.
tem que ter postura, tanto o homem quanto a mulher. Não dá para sair caçando todo mundo. É o demônio de pombagira que faz isso. Então acalma o seu coração porque Deus sabe agir. Deus sabe trabalhar na nossa história, trabalhar na nossa vida. E a sua vida sentimental, Deus está te dando sabedoria para você lidar com ela. Então trate com amor a pessoa que você ama. Tem outras situações aqui, até engasguei. Tem outras situações aqui que Deus manda dizer para você. Trate com carinho e com amor a pessoa que está do seu lado. Faça isso. Trate com carinho e com amor a pessoa que está do seu lado. Porque tem hora que você perde a cabeça, você fica nervoso e nervosa e você está maltratando quem você ama. E Deus não admite isso. Você está ferindo aquele coração. E você não pode ferir a pessoa desse jeito. Você tem que tratar a pessoa com amor. Irmãos, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se a pessoa plantar rispidez, ela vai colher isso. Se você plantar amor na vida da pessoa, você vai colher o amor. A pessoa está plantando rispidez com relação a você, ela vai colher isso. Deus sabe tratar com ela. Você vai plantar amor para você colher amor. Então nunca revide a estupidez e a grosseria do outro. Abigail não fazia isso com Nabal. Ele era estúpido, insensato, grosseiro. E a palavra, ela mostra pra gente que ela não agia desse jeito. Ela era uma mulher equilibrada. Era uma mulher que ela se controlava nas palavras. Então ela foi plantando amor ali, que às vezes é melhor você ficar calada e calado, porque o silêncio fala muito, do que você pegar e ficar batendo de frente e maltratando o outro. Então você quer colher amor, plante amor. Não traga, sabe, a estupidez do outro como se fosse verdade na sua vida. Não faça isso. Porque senão você vai começar a agir que nem o outro. E aí você vai começar a plantar coisas ruins e você vai colher isso lá na frente. Então a situação, ao invés de melhorar, só piora. Então dê valor ao seu marido, dê valor à sua esposa. Pare de xingar e de maltratar. Porque quando você começa a maltratar muito aquilo que Deus está te dando, Deus toma. Você sabia que Deus faz isso? Você começa a maltratar demais aquilo que Deus te deu. Você não está cuidando, você não está zelando por aquilo que Deus te deu. Deus vai lá e te toma. Isso é em todos os âmbitos da sua vida. Ele pode te dar um carro. Se você não cuidar e não amar esse carro, ele tira de você. Você fica sem, ele te deixa a pé. Se ele te der uma casa e você ficar, sabe, destruindo a casa, não cuidar da casa, não tiver amor por aquilo que ele te deu e não cuidar, ele arranca a casa de você e dá para quem precisa, para quem vai cuidar, para quem vai zelar. Imagina pessoas. Deus coloca um filho do seu lado para você cuidar, para você amar. Você maltrata o filho, que é a herança do Senhor, o que Deus vai fazer? Vai tirar o filho de você. Então, todas as vezes que nós agimos dessa forma, uma forma ruim, negativa, hostil, Deus ele tira. Ele tira e dá na mão de quem vai cuidar, que foi o que ele fez com Abigail. Estava na mão de um homem hostil, um homem ruim, então tudo bem, não tem problema. Eu vou tirar e vou entregar na mão de Davi, porque eu sei que Davi vai cuidar dela. E Davi cuidou dela muito bem. Então acalme o seu coração diante do processo que você vive com Deus. Tenha sabedoria na sua caminhada, porque diante daquilo que Deus está fazendo, Ele vai te dar vitória. Mas não haja de uma forma insensata. Não faça as coisas de qualquer jeito para você não colher as coisas de qualquer jeito. Tenha sabedoria diante do seu processo. E tudo aquilo que você plantar é o que você vai colher. Então a pessoa, mas a pessoa me provoca dela, a pessoa me provoca ciúme, eu tenho vontade de revidar. Irmãos, a pessoa vai colher o que ela está plantando. Você não tem que se rebaixar ao nível da pessoa. Agora eu vou me vulgarizar também, e vou ficar olhando para todo mundo, paquerando todo mundo, encarando todo mundo. Não, você está perdendo a sua essência. Qual que é o caráter que Deus te deu? Você não tem que agir desse jeito. Deixa que a pessoa que está projetada para sua vida é Deus que vai tratar. É Deus que vai entrar naquele coração e fazer daquele homem um homem honrado. Um homem que vai ter postura quando sair de casa. Uma mulher que vai ter postura. Então a pessoa vai mudar o jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de olhar. Tem coisas que não chamarão mais atenção, porque Deus tira os demônios de pombagira. Deus faça com que toda a prostituição caia por terra. Porque é um desgaste mental, irmãos, terrível isso.
É um desgaste energético que, se a pessoa tivesse consciência do que está acontecendo no cérebro dela, ela não faria mais. Ela não agiria dessa forma. Mas ela muitas vezes não sabe. E aí ela age dentro da pornografia, da promiscuidade, sem saber o quão nocivo isso é na vida dela. Uma coisa muito interessante que Deus ensina na palavra: nós nunca devemos andar com pessoas infiéis. Você sabia disso? Se você, por exemplo, mantiver na sua vida pessoas que são adúlteras, eu não estou falando de pessoas que eram velhas criaturas e se tornaram novas criaturas, porque existem várias pessoas que estão assistindo essa pregação e que me acompanham, que você já foi um adúltero e uma adúltera lá atrás e hoje você não é mais. Você já se libertou disso. Mas se você pegar uma pessoa que não teve libertação, mas é uma pessoa que praticou adultério, essa pessoa ela é infiel. E o princípio da prosperidade é a fidelidade. Quando nós falamos de riqueza, que, por exemplo, no Evangelho ele fala, né, que Deus está sentado num trono de ouro, ele fala das pedras preciosas, fala que as estradas são de diamantes. Então, toda riqueza e prosperidade, ela não começou aqui na Terra. Ela começou lá no reino de Deus. Então, existe o céu que a gente vê, que é esse céu que tem os satélites. Existe o segundo céu, que é onde tem as potestades, né, os principados e as potestades, que é onde tem o inferno. E existe o terceiro céu, que é o céu onde está Deus, que é o nível acima que nós tentamos alcançar através da nossa oração, jejum, fidelidade, da nossa mudança, da nossa renúncia. Então, nesse terceiro céu onde Deus está, a riqueza começou lá. A própria Bíblia, ela relata isso, que toda prosperidade veio de lá. Então, lá na Bíblia fala, né, as pessoas que escreveram, que deixaram os pergaminhos, e foi feita a junção dos livros, que é a Bíblia. Então, em vários livros fala das estradas de diamante, conta da prosperidade que Deus é. Em Deuteronômio, lá no início da Bíblia, né, a parte de 28, que fala da obediência, mostra a prosperidade. Então, quando Deus fala lá dos gados, dos pastos, tudo aquilo lá, o que ele está falando? Vamos trazer para agora, para os dias atuais? Ele está falando de conta bancária, ele está falando de dinheiro, ele está falando de propriedades, de casas, de carros. A gente tem que transferir a palavra para os dias atuais. Então, a riqueza começou todinha lá. O que Deus exige da gente? Fidelidade. Então, o princípio da prosperidade, uma vez que ele é dono de tudo, dono do ouro e da prata, é a fidelidade. Quando você anda com uma pessoa adúltera do seu lado, você está andando com uma pessoa infiel. A energia dessa pessoa vai travar a sua prosperidade. Vai travar a sua prosperidade. Por isso que Deus fala: deixe eu tratar o adúltero para que ele não venha adulterar mais. Nós não podemos andar com pessoas assim. Quebra princípios. E quando nós quebramos princípios na nossa vida, nós acabamos quebrando a cara ao longo da nossa caminhada, porque nós não recebemos aquilo que é nosso por direito. Você vai falar assim dela: mas eu perdoei o meu marido e eu aceitei de volta. Se ele não teve libertação e você aceitou de volta, ore para que ele se liberte. Porque se não houve libertação, a probabilidade de te trair novamente, de cometer adultério, é muito grande. Então tem que orar para Deus libertar, para que passe pelo processo da metanoia, para que venha, sabe, ter uma nova postura, se tornar uma nova criatura. A velha criatura morreu, esquecemos o passado, somos daqui para frente agora, com Deus. Outro caráter, nova postura, tudo diferente. Então, a gente andar com pessoas adúlteras, eu não sei com quem que Deus está falando aqui. Começa a cortar esse tipo de amizade, não traga isso para dentro da tua casa. Começa a se livrar desse tipo de coisa, porque é quebra de princípio. Você vai falar assim dela: mas Deus ensina a gente a não ser preconceituoso. Isso não é ser preconceituoso. Isso é você fazer um julgamento justo. Se a pessoa não teve libertação, por que ela tem que andar com você se ela adultera? Se ela é uma pessoa que você não pode confiar nela. Uma pessoa que adultera um relacionamento íntimo, ela também comete traições no seu meio de amizade. No ambiente da amizade que ela está, do trabalho que ela está, ela vai trair também. Se ela trai a pessoa que ela não poderia trair, que é a pessoa que anda com ela, que divide a intimidade dela, ela trai, por que ela não vai trair
as pessoas que trabalham com ela, a própria família, os amigos. O demônio da traição está com ela. E ela faz disso um hábito, ela se alimenta disso. Ela sente prazer nessas traições. Tem gente que fica tão doente nesse sentido que acha que isso é natural. Então nós temos que ter sabedoria diante de todo o processo. Não cultive esse tipo de amizade ao seu lado porque vai atrasar a sua prosperidade. Pessoas infiéis não prosperam. Você vai falar assim, ai, Dela, mas eu conheço várias pessoas que traem, que são ricas, por um período. Em um determinado momento vai haver queda. Não existe constância. Não existe algo seguro. E nós precisamos buscar na palavra todo o discernimento, todo o conhecimento, para que a gente não venha ficar quebrando a cara aí com pessoas que não vão agregar nada na nossa vida, só vai atrasar a nossa história. Então é melhor você andar sozinho e sozinha do que você ficar ao lado de pessoas que são assim. Vai travar a sua prosperidade. Para que você vai trazer isso para sua vida? Então nós temos que afastar isso da nossa história. Prosperidade começa no reino, está lá no plano espiritual primeiro, depois ela se manifesta aqui nessa terra. Então se a prosperidade está em Deus, vamos buscar em Deus. Qual que é a regra de Deus? É essa aqui. Então vamos seguir a regra de Deus, com essa regra aqui nós vamos ter prosperidade na vida. E tudo aquilo que foi arrancado de você lá atrás, Deus tem capacidade de trazer de volta e trazer restituição para você. Então Deus manda dizer para você através dessa palavra, que do mesmo jeito que ela refez a vida de Abigail, a vida sentimental que estava uma vida destruída, uma vida rancorosa, difícil, ele está fazendo na sua história, porque ele tem, sabe, pressa em preparar a sua vida sentimental. Deus, ele quer fazer você ser feliz, ele quer trazer paz para você, ele quer que você prospere. Então agora você vai tomar posse dessa palavra, você vai confiar no trabalhar de Deus, você vai entender que ele tem propósito em tudo, você vai, sabe, se corrigir. Se você estiver fazendo errado, você vai mudar a sua postura para que você possa prosperar e confiar que ele tem o melhor dessa terra para você comer. E não aceite menos do que aquilo que você merece. Porque Deus manda dizer para você, dentro do que eu estou fazendo, eu estou trazendo equilíbrio. Não é para você ficar desequilibrado e desequilibrada dentro de um relacionamento que não vai deixar você prosperar, que não vai deixar você ganhar seu dinheiro, que não vai deixar você ter uma vida social. Não, está trazendo equilíbrio. É uma pessoa que vai caminhar junto com você. Dentro de um mesmo propósito. Então, deixar Deus trabalhar nesse sentido é fundamental. Porque tudo que vem antes do tempo é uma fruta que está verde. Não tem como você comer. E se você pegar uma fruta verde, você pode experimentar na sua cozinha. Pega uma fruta verde e deixa ela. Corta, você não vai conseguir comer. E deixa ela por algum tempo ali, algumas horas, para você ver como que ela fica. Ela apodrece. Então acalma aí o seu coração, porque Deus não perdeu o controle da sua história. Ele está no controle de tudo. O que Ele quer que você faça agora é que você confie no agir dele. Sua vida sentimental não ficará do mesmo jeito, mas Ele está te dando sabedoria para o que está por vir. Para você não errar. Para você não cometer erros e vacilos infantis que vão te acarretar aí dores e perdas. Porque pode haver perdas. A pessoa madura não tolera esse tipo de coisa. E o que Deus está trazendo para você é maturidade na sua vida sentimental. Isso não quer dizer, irmãos, que vocês não vão sorrir. Isso não quer dizer que não vai ter alegria, que vocês não vão se divertir. Isso não quer dizer que você vai ter uma... a gente não vai ter, então, uma vida sexual saudável. Eu nunca vou viver algo que eu nunca vivi. Não é nada disso. Mas é tudo dentro de uma consciência. Nada com infantilidade. Vai haver diversão, vão viajar, vão passear, vão crescer junto, vão viver coisas aí que nunca viveram, vão viajar para lugares aí que nenhum dos dois viajaram. Deus vai proporcionar muitas coisas para o casal. Mas dentro de uma maturidade, onde um respeite o outro. Onde um caminhe dentro de uma fidelidade com o outro. Com postura. Quando um estiver longe do outro, o outro não vai estar, sabe, caçando ninguém, olhando ninguém, desejando o corpo de ninguém. Você vai estar tranquilo e tranquila, porque Deus vê tudo. Também se fizer longe, Deus conta. E se Deus se irritar com a situação, Deus corta. Quem perde é a pessoa que te perdeu. E não você que andou correto. Então fazer o bem
sabe? É fundamental na vida da gente. Todas as vezes que nós fazemos o bem, a gente colhe o bem lá na frente. Então, andar na honestidade é a melhor coisa que a gente faz. É a melhor coisa que a gente faz. Então, Deus manda dizer para você, estou tirando o sofrimento do teu coração. Tem pessoas aqui que estão sofrendo muito, tá chorando muito, tá com saudade, não tá aguentando. Deus está tirando o sofrimento. E Deus está trazendo no lugar do sofrimento alegria, amor. Deus vai encher o casal de bênçãos. Deus está unindo o propósito. Deus está chegando aí com momentos maravilhosos que você nunca viveu. Então agora é a hora de você tomar posse daquilo que é seu, de você receber o que Deus tem para te entregar. Mas deixa Deus trabalhar da maneira dele. E não se desespera você que está passando por uma situação difícil, porque Deus vai tirar você dessa situação difícil. Ele tem condições, sim, de tirar você desse sufoco e trazer para você um Davi e uma Abigail, que é o que Deus vai fazer agora. Deus está unindo aí um Davi e uma Abigail, um Isaac e uma Rebeca. Deus está trabalhando corações, fazendo uniões de propósito. Então toma posse aí da sua vida sentimental, se alegra, confia em Deus, deixa Deus trabalhar na sua história e creia que Deus tem capacidade de fazer, sim, que Deus tem capacidade de fazer muito mais aí na sua história. Então não se desespera. Você pode estar entristecida agora, mas daqui a pouco você vai se alegrar. O que Deus faz na vida da gente é sobrenatural. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Pai. Que o Senhor trabalhar a vida sentimental, que o Senhor entre com o sobrenatural, Pai. Que o Senhor faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Que o Senhor une essas vidas, que o Senhor faça cruzar vidas, que o Senhor traga a união entre o casal. Se está distante, se existe uma diferença geográfica, que o Senhor venha trabalhar nisso também. Que o Senhor tire os impedimentos. Que o Senhor venha no profundo, Senhor, trabalhar essas vidas. Que o Senhor traga todo um conhecimento. Que o Senhor dê sabedoria para o teu povo. Que o Senhor faça, Pai, essa união de propósito. Que haja casamento. Que haja o início de uma família. O princípio de um projeto. Nós cremos, Pai, na restituição. Nós cremos que o Senhor tem capacidade para fazer e que tudo isso seja para o nome do Senhor ser glorificado. Toma posse aí dessa palavra, confia em Deus, aguarda e Deus manda dizer para você, eu vou restituir tudo. Vou restituir sim. Vou trazer o que eu te prometi, vou fazer a união de propósito. Não se preocupe, tem situações aqui que Deus está restaurando o casamento, vai trazer de volta, é noivado, é namoro. O que é propósito de Deus vai se unir. O que não é propósito de Deus, Deus vai desmanchar. Então prepare o teu coração que se você está vivendo algo que não é projeto de Deus, se prepare porque Deus vai tirar. Deus vai arrancar esse demônio que está aí do seu lado atrasando a sua história. Então deixa Deus tirar para você ficar livre. Deixa Deus trabalhar a sua história. E você que está chorando porque teve um término, é porque não era para ser. Você sabe que não era. Tá? Aqui é um caso específico. Você sabe que não era. Foi livramento que Deus te deu. Para que a porta possa ser aberta. Como que Deus vai trazer uma pessoa que é dele para sua vida se você estava com um encosto aí? Então Deus precisava tirar. Tá? Então alegre o teu coração que os projetos de Deus dão certo. Nada fica errado. Nada fica atrapalhado. Tá, irmãos, eu peço perdão aqui pelos engasgos. Engasguei várias vezes. Teve uma hora que eu fiquei sem voz. A voz falha, ficou horrível. Mas se eu ficar olhando isso, eu não prego. Então eu peço perdão aos irmãos, que os irmãos aqui, alguns já estão acostumados comigo e outros não. Mas é meu jeito mesmo de pregar e tem hora que a garganta fica difícil, fica seca e eu tenho que entregar o que Deus está mandando e aí a garganta falha. Então eu peço perdão pelos engasgos, os atropelos da palavra, mas eu sou assim mesmo, irmãos. O meu natural é esse mesmo. Eu não finjo ser o que eu não sou. Então eu sou aqui no vídeo o que eu sou normalmente. Então isso acontece. E aí eu tô pedindo perdão aos irmãos por causa disso, tá? Porque fica aí um transtorno, um constrangimento, mas fazer o quê? Eu sou humana, né? Todo mundo falha. Se eu fosse um robô, eu falaria bonitinho, né? Mas como eu não sou um robô, acontece de ter essas falhas, né? Isso é natural, tá? Que Deus abençoe você e acalme o seu coração, porque a sua vida sentimental será restaurada sim, restituída sim. Você será extremamente feliz nessa área e você precisa acreditar. Independente da idade, da condição financeira, Deus vai unir propósitos, Deus vai trazer, você vai ser feliz, vai caminhar, Deus vai prosperar, vai enriquecer o casal, tudo vai acontecer de bom na presença de Deus. Fora da presença de Deus é só maldição, tá? Então toma posse aí da palavra, guarda ela no seu coração e alegre-se. Pare de chorar, porque Deus tem dias de alegria para você, já está vindo ao seu encontro aquilo que é seu. É união de propósito. Deus sabe cruzar vidas e Deus sabe marcar encontro. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.